Sejam bem-vindos, fiel. Um excelente sábado para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas atualizações do Coringão, que também está se preparando para esse primeiro jogo da Copa do Brasil diante da equipe do Internacional lá no Rio Grande do Sul. Estou trazendo um corte com todas as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. O momento é do Corinthians. O técnico Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça para montar o time depois das lesões no último jogo contra o Furacão. Com 3 novos desfalques, o Corinthians já iniciou a preparação de olho na partida deste domingo contra o Inter em Porto Alegre pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. O elenco alvinegro não teve descanso após o empate sem gols contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. E o dia no CT Joaquim Grava começou com exames de imagem Zacarias Labiad e Yuri Alberto e Garro, que se machucaram contra o Furacão. O marroquino foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior e com uma lesão no menisco e está fora do restante da temporada. Já Yuri Alberto tem uma lesão na posterior da coxa direita. O grau da lesão não foi informado. E o caso do Garro é o mais leve, apenas com um trauma no pé direito. Sendo assim, pela primeira vez desde que chegou no clube, Diniz não terá nenhum jogador do trio Gin à disposição, porque além de Yuri e Garro, Memphis segue em meio à novela pela renovação. O contrato do holandês se encerra nesta sexta, mas a direção alvinegra não tem pressa para fechar um novo vínculo. O clube buscou a CBF e garante ter amparo jurídico para utilizar o jogador, mesmo fazendo a renovação após o fim do contrato e em meio aos transfer bans. E o técnico Fernando Diniz segue confiante de que o acerto com o camisa 10 está bem próximo. Até onde eu sei, muito provavelmente, embora não esteja sacramentado, mas acho que as negociações elas estão andando de uma forma positiva. Além das lesões e da renovação de Memphis, outro motivo de dor de cabeça para a direção alvinegra é o gramado da Arena, que foi duramente criticado pelos jogadores e por Fernando Diniz após o empate contra o Atlético. O técnico chegou a dizer que muito provavelmente a lesão do Labiad foi causada pelo estado ruim do campo, que foi trocado durante a Copa do Mundo numa operação que custou cerca de R$800 mil. O prazo inicial era de que ele já estivesse em condições ideais para o jogo da volta contra o Inter na quinta-feira. Mas neste momento o gramado ainda está em fase de descompactação do solo e retirada do excesso de areia. E para acelerar esse processo, a direção alvinegra cobrou providências da empresa responsável pela manutenção. Eles reconheceram o erro, reconheceram que não aconteceu como se planejava e houve um compromisso geral aqui, né, da gestão da Arena, da empresa, do futebol do clube, de uma força-tarefa nesses próximos 6 dias para que até o jogo contra o Internacional o gramado já esteja melhor, em melhores condições e que siga uma melhoria contínua até que o gramado da Neoquímica Arena volte a ser o melhor gramado do Brasil, como sempre foi. Pois é, que situação. Vamos aguardar, né, esperar os próximos capítulos aí, porque o corintiano, claro, quer jogar, o jogador quer ter o campo ali 100% para que esse jogo, né, seja também 100% de aproveitamento. Memphis Depay, hoje é o último dia do último contrato dele, agora começa um novo contrato, já está assinado e tudo, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre o gramado, inclusive com entrevistas também do pessoal que cuida do gramado e de diretoria do Corinthians. Boa noite para o André Kfouri e também para o Vitor Birner neste Sport Center. Fala, André, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Tudo em paz. Vitor, boa noite. Ótima noite, ótimo fim de semana a todos. Sobre a renovação do Memphis, eu vou repetir aqui o que eu falei ao longo dessa última semana, quando notícias informais indicavam que, né, havia um acordo mesmo e que a assinatura dos papéis era uma questão de tempo. Então, se e somente se o Corinthians souber e tiver como remunerar o Memphis sem correr risco de aumentar a dívida com ele, se o contrato no contrato estiver escrito como o Corinthians pagará a dívida de 42 milhões e se ao longo desse segundo contrato com o Memphis Depay o Corinthians como instituição puder ganhar dinheiro com a imagem do Memphis, eu entendo que a renovação faz sentido.
Se esses 3 elementos não forem respondidos satisfatoriamente, eu acho que o contrato é lesivo e prejudicial ao Corinthians. E independentemente da minha opinião ou das opiniões das outras pessoas a respeito da renovação do Memphis como jogador, etc., o Corinthians já está numa posição difícil mesmo tendo renovado o contrato com o Memphis. Porque se o Memphis não pode entrar em campo amanhã, ou depois de amanhã... ele chega segunda, né? Algo está errado. Porque isso vem sendo discutido já há muito tempo, é natural e compreensível que tenha ficado para depois da Copa do Mundo, mas já faz várias semanas que a Copa terminou para a Holanda, que é a seleção do Memphis, e alguma coisa não aconteceu no que é o grande interesse do Corinthians, que é ter o Memphis Depay em campo. De nada adianta renovar o contrato com ele e ele não estar em campo. Sim. E o Corinthians tem, por exemplo, nesse fim de semana, um compromisso importante pela Copa do Brasil, o Memphis não estará, e isso precisa ser explicado, porque é um problema. É um problema e o Corinthians perde com a ausência dele, mesmo com o contrato renovado. Pois é, e provavelmente 2 ausências, porque o jogo da volta é na terça-feira. Ele chega na segunda-feira, claro. Provavelmente não vai dar tempo dele estar pronto para terça-feira para o jogo da volta contra o Internacional pela Copa do Brasil. E aí são 2 coisas, desculpa, Marcela. Uma é a renovação ter sido... Não, é quinta. Uma é a renovação ter sido tarde, né? A outra é ele estar ou não estar em condições de jogo. Uma é responsabilidade do Corinthians ou dos empresários do Memphis ou de todo mundo pelo atraso na renovação. Você nunca sabe quem que queria ou não queria, né? E a negociação muitas vezes é uma coisa longa, não depende de uma parte só que ela chegue ao fim. Isso é uma coisa. A outra coisa é, o Memphis está pronto para jogar no dia seguinte à assinatura do contrato? Se ele não está, aí é problema dele. Sim. Aí a responsabilidade é exclusivamente... É quinta o jogo, ele chega segunda, dá para treinar e quinta-feira está à disposição, jogando na Neoquímica Arena, não tem viagem. Pode ser, né? Veremos como é que vão também administrar a volta do Memphis Depay. Ele estava em Ibiza, depois ele foi para a Holanda e ele estava treinando também. Vamos ver como é que ele chega por aqui, fisicamente falando. É mais problema de quem? Você acha que é mais problema do Corinthians? Foi um problema do Memphis Depay? Por que não assinaram antes? Por que o Corinthians não cobrou que se assinasse antes? Como você vê isso, Birner? Tudo bem, Marcela? Boa noite a você, André, aos fãs das fãs do esporte. É uma negociação de um clube com problemas financeiros e com uma dívida enorme com o atleta. O que não muda o fato de que esse atleta, sob contrato com o clube, deveria estar treinando aqui. Para, caso houvesse a renovação, ele pudesse jogar assim que o contrato fosse renovado. Perfeito. Eu não sei o que o Corinthians vai alegar. Se o argumento, e eu não sei qual vai ser, for de férias, eu vou ter que olhar para todos os outros jogadores que atuaram na Copa do Mundo e que jogaram muito mais que o Memphis e que já se colocaram à disposição de seus clubes, até os que se machucaram depois da Copa do Mundo, né? Como o caso do Bobadilha, por exemplo. O do Paredes está jogando desde a fase anterior. E arrumando confusões também no Boca Juniors. Não importa. Né? Também, mas faz parte. Não importa o que se pensa do Paredes, o que ele fez, o que não fez. Só fiz um acréscimo. Ele já jogou desde a semana passada. Porque não tinha problema com o contrato, né? Então já estava pronto. Agora, quanto à questão da renovação, é uma questão financeira. A gente não tem informação oficial de como foi essa renovação. Uma especulação, e especulação na informação, mas ela vem de boas pessoas que conhecem o clube, que o contrato do Memphis não é mais o maior contrato entre todos os jogadores do Corinthians. Ele deve ganhar um pouco menos que o Yuri Alberto, que é o atleta que tem o maior salário. Se isso for verdade, se o que a gente tem tentado apurar for verdade, obviamente eu estou excluindo a dívida que o Corinthians tem com o Memphis, que vai ser diluída no contrato. Ou seja, uma coisa é a dívida bruta, que vai ser diluída em vários meses no contrato do Memphis. Outra coisa é o salário que ele vai ganhar para jogar. Claro. Né? Então, pegando apenas o salário, aí eu já vou discordar do André com uma condicional. Eu acho que o Corinthians vai fazer dinheiro com o Memphis se ele jogar, falando em termos de marketing. Mas o importante é que ele jogue e resolva campeonatos, mas para mim a grande questão é que ele consiga jogar mais vezes e melhor mais vezes, inclusive nos jogos que não são tão importantes do que ele fez na outra passagem, quando ele, para mim, nessa passagem,
foi muito importante Nós o Corinthians ganhar a Copa do Brasil. Nós não discordamos. É que provavelmente, então, eu não me fiz claro. No contrato Uma coisa não exclui a outra, No né? contrato que terminou, o Corinthians não podia usar a imagem do Memphis. Sim. E isso não tem cabimento. Sim. Não tem. Né? No contrato atual, na minha visão, o Corinthians tem que poder explorar, né, comercialmente a imagem dele. Concordo. E é isso. Nem que haja uma parceria nisso. Claro. Nem que os percentuais sejam desequilibrados. O fato de não poder usar a imagem não tem cabimento. É claro que em campo, retorno técnico, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. A informação em relação ao contrato. E são boas informações. 42 milhões deve o Corinthians ao Memphis. Esses 42 milhões iriam ser pagos, então, ao longo do novo contrato, com perdão de juros e dívidas. Juros e dívidas de 42 milhões é dinheiro. Ou seja, o Corinthians ganha com o Memphis, com essa renovação, porque o que pagaria de juros e dívidas é o salário que ele vai ganhar também nos próximos 2 anos de contrato com o Corinthians. Não Se concordo. todos esses pontos forem verdades, que são os pontos que nós temos, é algo positivo também, está ganhando. Uma coisa é ser positivo, outra coisa é ganhar. O Corinthians deixa de gastar. Deixa de gastar, ok. Sim. Mas aí você tem um jogador com você, né? Você tem um jogador e está pagando. Perfeito, mas na verdade o que aconteceu é que o Memphis entendeu que se não aceitasse a proposta do parcelamento da dívida sem cobrança de juros, a coisa não ia funcionar. Pode ser. E aí... Demoraria. E aí eu acho que ele fez um cálculo ali. É uma coisa parecida com um acordo sobre uma dívida. Né? Você chega num lugar onde você tem uma dívida, não você, Marcela, claro, você não tem dívidas em lugar nenhum, mas se o cara chega num lugar onde há uma dívida e fala assim, eu tenho metade, posso te pagar agora. E o outro lado fala, é melhor metade do que ficar reclamando e esperando. Às vezes acontece esse tipo de coisa. E foi mais ou menos o que o Corinthians fez. Eu tenho como te pagar esses 42, nenhum centavo a mais. Tá bom, tudo bem. Parcelado? Parcelado. Não quero, então não vou pagar. Então tá bom. E foi assim. Tudo bem, mas é um jogador muito importante, é um jogador que, se passar do Inter, sai para a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro e não precisa fazer uma nova inscrição. Com o Transferban, ele é essencial para o Corinthians. Sim, a nossa redação checou que havia a possibilidade, segundo a CBF, de inscrevê-lo mesmo após o final do contrato. Sim. Com o Corinthians tendo o Transferban. E isso foi uma informação que a nossa redação pegou com a CBF. Se a CBF falou, a CBF aceitaria a inscrição. Mas eu desconfio, e eu não tive tempo de checar, que quem cobra o Corinthians por dívidas também pode questionar isso judicialmente. Então, para que isso seja evitado, para que não haja nem a polêmica, o ideal é que o contrato fosse renovado no prazo. Foi renovado no prazo exato, no último dia. E tem um aspecto. Eu acho que o Corinthians coloca, quando a gente fala sobre o salário do Memphis, o Memphis no seu devido lugar no clube. Porque o Corinthians pagou mais do que o futebol do Memphis valia. Eu não estou falando que o Memphis não entregou em campo títulos, jogos grandes. Porque o Corinthians pagou para o Memphis, o que o Memphis, que já foi um jogador muito grande na Europa, foi uma enorme promessa, era para ser o Neymar da Holanda no começo, jogou em grandes clubes e é um jogador tecnicamente acima da média, ele já não era tão grande quando, em termos de ter mercado, quando o Corinthians o contratou. Depois da Copa do Mundo, ele voltou menor ainda, porque ele mal conseguiu jogar pela seleção holandesa, né? Ele é o maior artilheiro da história da Holanda, esperava-se dele muita coisa, e a avaliação de quem trabalha com ele no dia a dia é que ele não era um jogador tão importante assim. Mas Vitor, há um lapso aí. Por favor. O Corinthians assinou com o Memphis, a diretoria anterior, o Corinthians assinou com o Memphis um contrato que nem a elite da Europa assinaria com ele. Concordo naquela época. Mas o Corinthians não pagou, Vitor. O Corinthians deve a ele 42 milhões de reais. Não, tudo bem. Não pagou. Não, mas o acordo era para ele ganhar mais do que ele ganharia na Europa. Provavelmente. Claro, porque não paga. E no final das contas... Essa é a questão. Como o senhor, que é um especialista em economia, sabe disso, em mercado... nem longe disso. É uma questão de oferta e procura. Claro que é. Também tem isso. Se você, Marcela Rafael, o mercado quiser contratá-la, e tiver 10 empresas ricas querendo contratar, você tem um valor X. Claro. Se você tem 2 empresas querendo te contratar, o seu valor é menor. Né? Os grandes clubes da Europa, nesse momento, não querem o Memphis. Talvez um clube mediano, né? Talvez um clube de segundo escalão no máximo, da Espanha sendo otimista, da Inglaterra e assim, muito improvável. A gente não teve nenhuma informação de que ele foi procurado por outro clube.
O único contrato que tinha na mesa do Memphis para ele assinar era o contrato de renovação com o E uma coisa Corinthians. essencial, nesse momento, só fazer uma comparação salarial, porque eu gosto muito que as pessoas mais importantes nos locais que trabalham ganhem mais do que as pessoas que não produzem como elas. O Yuri Alberto hoje é o jogador mais importante para o Corinthians que o Memphis. Indiscutivelmente. Mas assim, é aquela renovação que é bom para todo mundo? É bom para o Corinthians porque conseguiu diminuir o valor do salário do Memphis. E é bom para o Memphis, que também está bem, está adaptado, gosta do Corinthians, está abraçado pela torcida. Para o Memphis, certamente é bom. Porque eu, se fosse ele, também teria esperado a Copa do Mundo para resolver a minha vida. Sim. Porque né, a Copa poderia ter sido uma maravilha para a Holanda e para ele, pessoalmente. E aí acho que a situação, em termos de possibilidades de ofertas de lugares onde ele talvez preferisse jogar, seria muito melhor. Só uma coisa, André. Não aconteceu. Só uma coisa. O mercado, a janela fecha em 11 de setembro, certo? Sim. O assinar com o Corinthians agora e não esperar um pouco mostra que a perspectiva de mercado dele era muito pequena na Europa, totalmente, né? Totalmente. Porque a Copa para a Holanda não foi boa, ele jogou muito menos do que ele imaginava, menos em tempo, menos em qualidade. E o Corinthians passou. A proposta do Corinthians, a opção Corinthians ficou muito maior, ficou muito mais pesada para a sequência da carreira dele. Então, para ele, eu não tenho dúvida que é bom, mesmo reduzindo demais o seu salário mensal, mesmo perdoando os juros da dívida, mesmo não tendo mais todos os bônus e cláusulas pornográficas que havia no contrato anterior, ainda assim é um contrataço para ele. Então, para ele, eu não tenho a menor dúvida de que é muito bom. Para o Corinthians, desde que aquelas 3 condições que eu mencionei agora há pouco sejam satisfeitas, sim. Se não forem, para mim, é um problema, porque mesmo não sendo, do ponto de vista da remuneração, um contrato tão pesado quanto é o do Yuri Alberto, por exemplo, ainda assim é um contrato de volume bem considerável. E se o Corinthians não puder, pelo menos, explorar a imagem comercial do Memphis para tentar equilibrar um pouco as contas, aí eu acho que é uma renovação prejudicial ao clube. E eu espero que ele tenha se preparado bem nesse tempo, porque com a ausência do Yuri Alberto, vamos precisar ainda mais dele, claro. Espero vê-lo em campo numa condição boa de jogar, pelo menos na quinta-feira. Não, no domingo não tem como, né? Deveria ter, mas também acho que não. Ele chega segunda, então não vai rolar. Pelo menos na quinta-feira, porque ele é um jogador importante. É uma Copa do Brasil, que paga bastante, do clube com problemas financeiros, de um cara que acaba de renovar o contrato. E a primeira questão é esportiva, é ganhar, para a alegria do torcedor, é a questão da disputa, do que é a essência do futebol. Mas também tem uma questão financeira, e quando a gente fala de Memphis, a gente fala muito mais de dinheiro do que de jogo, até quando ele joga bem, né? Porque também teve vários problemas de lesão, ou alguns jogos de importância menor, ele também teve rendimento abaixo. Então, eu espero que ele tenha se preparado bem nesse tempo. Não sei se fez ou se não fez, mas espero que tenha feito para que consiga estar em campo em boas condições para ajudar o time, pelo menos na quinta-feira. E se recuperado 100%, né? Porque ele chega na Copa do Mundo se recuperando de lesões, ele não tem um ano muito tranquilo, são muitos problemas físicos. Vamos ver, a informação que nós temos pelas redes sociais e pelo que ele quer mostrar por ele mesmo, é que ele continua treinando, que ele estava treinando em Ibiza, mesmo que fosse Ibiza, tá tudo certo. E que depois ele foi para a Holanda e que lá ele também estava treinando. Mas é claro, vamos ver certinho na quinta-feira se ele vai ter condição de entrar em campo. Imagino que sim, e se ele entrar, vamos ver como ele estará. É quase obrigação de alguém, para não dizer que é obrigação, de alguém que tem contrato e que receberá ou não receberá, ou tinha que receber o seu salário nesse mês em que esteve na Europa, porque ele é funcionário do clube, que tenha condições boas de se apresentar em campo na próxima quinta-feira. Não é heroísmo, não é favor, é obrigação. Também acho.